Bom, gente, Câmara Esportiva de volta desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022, exatamente 12 horas mais 59 minutinhos. Olha, é legal poder estar aqui na sala de visitas, é um espaço que eu gosto muito, né? Eu sempre coloco como um espaço de grande importância, porque aqui recebemos gestores, atletas, técnicos, né? Todos os assuntos relacionados à atividade esportiva. E esse assunto, né, que eu vou tratar aqui com o nosso entrevistado, é um assunto que eu defendo já há tantos anos, gente. Né? Porque quando você pensa numa conquista do chamado esporte de alto rendimento, né, são várias especificidades que juntas transformam, né, e fazem com que o objetivo seja alcançado. Isso em qualquer atividade esportiva. Até que na vida prática também não se distancia disso. Né? Estamos tendo o prazer aqui de receber nos nossos estúdios, né, o Olimar Tesser, formado em hipnose clínica pela Associação de Exercício Clínico Experimental de Hipnose de São Paulo. Né? Acompanhe essa conversa, vocês vão entender a importância desse trabalho para com o esporte, aqui em Guarulhos, mais especialmente com o nosso futebol profissional. Olimar, boa tarde, prazer em tê-lo aqui, viu? Boa tarde, Ulisses, boa tarde, nossos telespectadores. Obrigado pelo carinho, pelo convite aí, viu, Ulisses? Legal, nós é que agradecemos. Obrigado. Tenho certeza que você vai enriquecer bastante esse nosso espaço aqui, sala de visitas. Antes de a gente entrar nesse assunto, mais especificamente, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você foi um ex-futebolista, né? Com 14 anos eu já sabia que ia ser um atleta profissional de futebol, porque eu jogava na Polícia Militar e o Palmeiras foi jogar contra a gente. E o Ademir da Guia viu e me levou para o Palmeiras. Ali eu já tinha certeza que ia ser um atleta profissional de futebol. Só não sabia se ia ser um medíocre ou ia ser um grande goleiro. Sim. E aí eu fui profissional até meus 31 anos, mas com 24 eu percebi que não ia ganhar muito dinheiro com futebol. Sim. E comecei a fazer algo paralelo. Com 29 anos, eu limpava o nome das pessoas na SPC e Serasa. Sim. Paralelo ao futebol. Com 29 anos eu não dependia mais do futebol. E aí, dos 2 últimos anos, eu trabalhei para me aposentar, porque o atleta tem 2 mortes. Sim. A primeira quando para de jogar e a segunda que é a morte física. Sim. Então, a maioria dos jogadores não se preparam, não tem dinheiro, não tem estudo. Aí, depois disso, eu já tinha feito só magistério, né? Hoje não tem mais, pedagogia, hoje está no lugar do magistério. Sim. E aí eu fiz educação física, mas acho que deu para perceber que eu não dei nenhuma aula até hoje, né? Depois eu fui no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, aprendi sobre hipnose e cheguei em casa e hipnotizei minha sogra e deixei ela muda. Você falou, pô, me achei. Cara, falei, pô, se isso funciona com sogra, com gente normal, vai ser muito legal, né? Deixei ela. Legal. E fui estudar sobre isso, fui fazer uma pós em neurociência. Sim. E aí fui todos os estudos em cima disso, programação neurolinguística, constelação familiar, enneagrama, tudo que foi agregar, psicologia esportiva, psicologia positiva, tudo que foi para agregar em termos de tratamento do ser humano. E se tiver, eu brinco, né? Que se tiver um curso de bostologia, eu vou para não entender de merda nenhuma, mas eu vou lá para aprender alguma coisa. Você enfatizou um aspecto aí, e eu vou até te perguntar, né? Essa questão de jovens que começam com futebol e acham que é uma coisa que vai ter um tempo duradouro e longo, a gente sabe que não é isso, que a carreira tem um fim, né? E para muitos, de certa forma, curta. A garotada tem noção disso hoje? Na tua época você tinha esse sonho, né? De, olha, Mas não tinha isso na nossa época, né? Porque se falasse de psicólogo na nossa época, a gente não gostava porque achava que psicólogo tratava de louco. Então não. Não, no geral. Mas não tinha. Hoje. Daqui a pouco encerra e ele vai ter que estar preparado para uma outra. Hoje tem muitos urubus em cima que aproveitam da carreira do atleta. Sim. Mas ele tem mais noção hoje. Então, dentro do meu treinamento, a gente mostra muito claro isso. Então eu tenho amigos que jogaram comigo que hoje vivem por um prato de comida. Sim. Então nós, por exemplo, eu sei que você vai me perguntar, mas já antecipando, nós temos o jogo domingo que na minha concepção é o máximo que eles vão dar. E eu mostro a diferença de você dar o seu máximo e você ter um objetivo. O nosso objetivo são mais 6 jogos. Entende? Então é diferente ter um objetivo e ser o máximo. Eu vou dar o máximo no futebol, mas eu tenho que ter um objetivo depois do futebol. Hoje eu sou muito mais treinador de tempo de carreira, né,
do que atleta. Atleta eu fui profissional 12 anos e hoje de carreira eu já tenho quase 17. Bom, só para voltar um pouquinho, para a gente não deixar nada, você começou pelo Palmeiras, mas você passou também por clubes importantes, Fluminense, Estrela do Norte, União Futebol Clube, Ícaro Nacional, enfim, clubes importantes aí, né? Ó, eu com 14 anos ali, ó, no Corinthians. De azul ali sou eu ali. Então, Magrelão, aí é no campo do Serete, um jogo que nós fizemos dia 1º de maio. Serete. Aí é no Clube Esportivo União, do Paraná, que é de Francisco Beltrão. Não, perdão, aí é de Rolândia, Nacional de Rolândia. Nacional de Rolândia jogando lá em Apucarana. Sim. Aí é o Grêmio Bagé. Tem 3 Grêmios lá, né? O Grêmio Bagé, Grêmio Santanense e o Grêmio Porto Alegrense. Dá pra ver que o goleiro sou eu. Aí é no Clube Francisco União, o Bacana. Francisco Beltrão. Bacana. Fala um pouquinho sobre aí é no Paulista fazendo malabarismo, só, brincando, Esse goleiro Wagner hoje tá na Chapecoense. Passou pelo Palmeiras. O Instituto, nós temos treinamentos de alto impacto com empresas, com qualquer tipo de pessoas, né? E eu gosto muito do esporte. Hoje eu também trabalho com a Fórmula 4, a F4 brasileira. Essa atuação do Instituto para com o esporte é uma vertente do trabalho de vocês. Eu tenho mais staffs que trabalham comigo, então a gente dá treinamento para empresas, né? Sim. A gente deu aqui dia 6 de agosto um treinamento aqui no Marriott, aqui para uma empresa aí dos cabos de Poá, que trabalha com cabos. E eu tenho treinamento esportivo, eu gosto muito do treinamento esportivo e empresarial. O que eu trago para o empresarial é justamente isso que nós temos no futebol, família, união. Então mexeu com todos e é um trabalho de humanização. Então mostrar para as pessoas que elas precisam ter um objetivo, que elas precisam de um planejamento, precisam de trabalho de equipe e precisa principalmente mudar a sua crença. Então, eu utilizo muito a hipnose, que as pessoas têm um preconceito, não sabem, não conhecem. Ulisses, não sei se você sabe, mas eu fui o primeiro hipnólogo brasileiro a aparecer na televisão nacional desmistificando a hipnose. Isso em 2006 ainda era um tabu de falar isso. Hoje as pessoas ainda têm um preconceito, têm medo, mas porque elas não sabem que todo atleta, quando está jogando, ele está no estado alterado de consciência, que é a hipnose. Por que é muito fácil treinar um atleta? Porque ele entra fácil em hipnose. E todos os nossos traumas, desde a infância, desde quando nós estávamos no útero da nossa mãe, a gente adquiriu através de um processo de hipnose, um susto, um medo, uma insegurança, e a gente faz as pessoas reviver isso com a hipnose, ressignifica, e é isso que a gente tem feito em todos os clubes que a gente passou. Já vou entrar mais de perto nesse assunto. Nós temos aí, né, até comentávamos nos bastidores, né, eu tive um período também da minha atuação profissional com o futebol, já lá atrás eu enxergava a necessidade desse trabalho, né, que nós ainda tínhamos não, aquela coisa do técnico, o professor, né, o paizão, ele era meio tudo, né, os nossos técnicos de futebol, até há pouco tempo atrás, esses conceitos estão mudando faz pouco tempo, né? Mas onde o próprio técnico era o psicólogo, era o nutricionista, era o preparador físico, né? E isso, quando eu passei pelo Flamengo, lá atrás eu falei, não, peraí, temos que identificar cada profissional exercendo a sua função, a sua formação. E tive essa experiência de trazer naquela oportunidade um trabalho na área de psicologia, que deu um resultado tremendo. Que bom que hoje, né, para exercer a função também precisa ter uma formação, para que se obtenha a liberação através do Conselho Federal de Educação Física. Mudou isso, está mudando isso, né? Está muito engatinhado. O professor... ainda é um processo... Muito amador. Eu estava falando que na seleção tem 15 staffs e não tem nenhum da parte mental. Não tem nenhum psicólogo, não tem... Para você ter uma ideia, todos os pilotos de Fórmula 1 têm um coach mental, que é um hipnólogo. Ou um neurocientista, eles chamam com outro nome, mas é o cara que trabalha com ondas cerebrais e trabalha com hipnose. Os Estados Unidos, quando veio na Olimpíada aqui, veio com 14 psicólogos e 18 hipnólogos. Então, eles separam o psicólogo do hipnólogo. O psicólogo pode ser um hipnólogo? Pode. Mas são coisas que vêm diferente e o hipnólogo vem agregar. Ele vai trabalhar somente os traumas, somente os medos. Então, eu não sei se você vai perguntar sobre isso, mas acho que vai, porque falaram que teve uma evolução, e a evolução não só foi por nossa parte, o grupo se fechou, chegou mais jogadores, o Marelli, ele tem o grupo na mão, eu amo muito a postura do Marelli como treinador, as coisas táticas, ele tem uma visão assim
muito legal. Então ele tem o grupo na mão. E aí, com a nossa chegada de humanizar isso, então desde o Caio, do presidente, aos diretores, abraçaram essa ideia, né? E quando eu fui fazer a palestra, que foi o Duda, que jogou futebol comigo, foi goleiro, né? E o Marelli me chamaram, quando foi antes do início da segunda fase, eu falei, não adianta vocês quererem me contratar, ou o Caio querer me contratar, se os meninos não me comprarem. Então eu fiz uma palestra para eles, e eles, como todos os times, todas as equipes que eu trabalhei, sempre foi assim. O atleta me comprou, começou a trabalhar comigo, e então aí a gente começa a ter uma evolução, a gente trabalha esse negócio de família, justamente disso. Então um começou a entender o problema que o outro tinha social, dentro de casa, pai, mãe. E aí começou a se fechar. Tudo isso associado à faixa etária desses jovens, né? Sim, e assim... São jovens de informação emocional, informação psicológica, que precisa ter E é o degrau que eles vão definir agora. Sim. Eu falei, não desmerecendo, nós estamos aqui e tem um pessoal trabalhando ali fora na janela ali, não desmerecendo o pedreiro, mas é uma hora que ele vai ter que ou ser atleta profissional de futebol, que é diferente de ser jogador, ou ele vai ser um trabalhador comum, vai ser pedreiro, vai ser porteiro. Lá em Manaus, o cara é 3 meses atleta e 9 meses ele é vigia de um supermercado. Qual que é a profissão dele? Vigia do supermercado. Sim. Porque em 3 meses só que ele se torna um atleta. E aí a diferença é mostrar para ele que um atleta tem condição, ele tem que trabalhar o físico, adianta ser só você é professor de educação física, adianta treinar uma vez só por mês? Físico? Não. Técnico? Não. Mental também. Eu treino muito atletas de MMA, o cara está pronto, 3 meses lutando lá, pronto para a luta, fisicamente, tecnicamente. Aí no sábado da luta ele recebe uma informação que a irmã dele foi sequestrada, ou que a mulher dele estava com outra pessoa, um amante. O mental dele vai, tudo que ele fez fisicamente, vai para água abaixo. Legal. E aí, gente, nós estamos, obviamente, aqui, o entrevistado é o pessoal do Instituto... Opa, fugiu. Instituto Tesser. O Tesser, né? O assunto é nessa área do emocional, tudo, mas aí se junta ao trabalho outras importantes áreas, né? Que se faz necessário. É a nutrição, é a preparação física, tudo isso somado, né? Acaba que culmina num trabalho de excelência. É legal saber de você como é que funciona esse teu dia a dia. Aliás, parabéns à direção do Flamengo, né? Parabéns mesmo por ter essa visão da importância que é esse trabalho para o clube, né? Em especial para esses atletas que estão no chamado esporte de alto rendimento, em busca de resultados. Foram muito felizes nisso, viu? Parabéns, de verdade. Como é que funciona na prática o teu trabalho? Eu comecei com palestra e aí 2 a 3 vezes por semana eu estou junto com a equipe. Então vou nos treinos, vejo a parte física, a parte técnica, mas não me intrometo. Mas tudo que o Marelli, depois que a gente... eu fiz esse trabalho de juntar, né, de tirar as feridas, humanizar, estarmos tudo dentro do mesmo balaio, com a mesma ideia, com o mesmo objetivo, o mesmo foco. Aí eu auxilio na parte física em termos de recondicionamento para eles poderem se regenerar, né? Sim. E na parte de técnica que o Marelli dá, depois a gente deixa 5 minutos, 10 minutos fazendo o trabalho mental de poder absorver muito melhor isso que ele está passando. Então hoje, saindo daqui, eu tenho um evento lá da 1h30 até as 2h30, 2h30 eles entram... Depois, não, eles foram de manhã, né? Então quando tem à tarde eu faço um processo antes e quando é de manhã um processo depois. A sua atuação enquanto profissional é no coletivo ou a caso de você ter... Os dois. Os dois. A caso de uma ação individual. Já aconteceu muito de presencial de um atleta ter um problema na sexta-feira, não conseguir render sexta, problema social dentro de casa. Ter problema, não consigo treinar bem no sábado e domingo, 9 horas da manhã, das 8 até as 9h30 da manhã, era 11 horas o jogo. Pegamos ele lá dentro da sala do Júnior lá e fizemos um trabalho e ele saiu tinindo para dentro do campo. Interessante a sua colocação quando você diz que, olha, em que pese ter um compromisso que nós sabemos importante no sábado, mas o teu trabalho ele vai além disso. Ou seja, você pega todo o programa, né? Todo. Então eu vou hoje, vou amanhã, vou sábado e vou domingo. Entro dentro do vestiário, tenho o crachá para poder estar junto com eles, eu faço um trabalho junto,
Não, como falei, não intrometo nada na parte técnica, nem na parte física, mas tudo que eu peço para a comissão, né, faço parte da comissão hoje, eu peço, eles entendem, eles aceitam, eu explico o que eu vou fazer. Tem coisa que hoje, por exemplo, é surpresa, eles não sabem, mas é um processo que eu sei que vai chocar muito, eles vai mexer muito com eles, e amanhã no treino eu tenho certeza que quando eu acompanhar eles já estão com um comportamento diferente, que é essa a ideia nossa de mostrarmos sempre uma evolução. Tenho certeza que um grande número de telespectadores querem saber essa questão do hipnólogo, da própria hipnose, né? Como é que funciona isso? É colocar trabalhar, trazer o subconsciente dele, o que seria isso? Defina pra gente. A ideia que se tem é que a pessoa entra em transe, fica hipnotizado, né? Não, fica tranquilo. É uma alteração de onda cerebral. Então, quando eu relaxo a mente, quando eu faço uma oração, uma meditação, eu entro em estado hipnótico. Tá. E quando eu estou transando, eu estou tendo orgasmo, eu entro em hipnose também. E quando eu estou fazendo um esporte, eu entro em hipnose também. Por isso que eu digo que é fácil de você, se você pegar o cérebro de um atleta e de um sedentário e fizer um eletroencefalograma, você vai ver que as ondas cerebrais são diferentes. De um atleta é completamente organizadinha. Eu falo que se for no meu guarda-roupa é desorganizado. Só a única coisa organizada é meu cérebro, porque eu fui atleta. Sim. E tem isso. Se você pega uma pessoa que nunca fez esporte, que não teve esse processo de concentração, de alteração de onda cerebral, as ondas cerebrais dele é toda bagunçada, né? Então, quando você põe hipnose, o que acontece? O atleta vai lá e bate falta. Vamos falar de uma falta. Sim. Ele não fica assim, agora eu vou correr com a perna esquerda, agora eu vou com a perna direita, apoio com a perna esquerda, vou chutar com a direita. É um movimento automático. Então, mas ele tem que fazer isso. Uma, duas. Sim. Por que o Rogério Ceni se tornou um grande batedor de falta? Porque ele nasceu com esse dom? Não, porque ele treinou. Né? Porque o Zico, porque treinou. Sim. Porque o Marcelinho Carioca, porque treinou. Então, treino duro, jogo fácil. Aí você vai fazer o quê? Criar um processo cognitivo inconsciente. Né? Então, com a hipnose, nós conseguimos, a gente faz isso na Fórmula 1, eu faço isso com meu sobrinho na Fórmula 4. Nós conseguimos ganhar milésimos de segundos e de precisão. Por que se colocava antigamente uma camisa no ângulo da trave para o jogador ter uma base de bater ali, sempre ali, para ele condicionar? Então, esse condicionamento, com a hipnose, a gente consegue com um fator mais rápido. Mas antes disso, eu primeiro trabalho o ser humano, o Ulisses. O Ulisses sofreu bullying na infância, pode ter tido dificuldade, pode ter passado fome, o pai pode ter sido alcoólatra, batido na mãe. Então, tudo. Por exemplo, nós temos um jogador aqui que eu tomei conta que é daqui, que é o Mazola. Ele é daqui, de Guarulhos, ele era do São Paulo, e ele esteve comigo no Polo de Jundiaí, e ele... um mês para acabar o campeonato e eu mandar ele embora. Eu falei, deixa eu trabalhar com ele, eu não sei o que ele tem. Ele já tinha matado a irmã dele na Dutra, assassinado a mãe dele umas 3 vezes. E aí, quando nós fomos trabalhar com ele, o pai era alcoólatra e batia na mãe, ele tinha um problema social. E aí ele foi o cara decisivo de fazer o gol contra o Corinthians, tinha o Ronaldo Fenômeno na época, o Roberto Carlos, o Felipe no gol, e contra o Palmeiras ele fez 2 e deu passe para o terceiro. O Paulista em 5 jogos ganhou 4, foi o que livrou o Paulista do rebaixamento em 2010. Aí eu te pergunto, se tivesse mandado ele embora, será que o Paulista teria saído? Pode. Isso não é garantia também que nós vamos ganhar domingo e que nós vamos classificar para A3. Mas o trabalho, eu tenho muita consciência, os meninos também têm, eles sabem onde eles podem chegar. Sim. Né? E quando voltamos lá de Jaú, fui para Jaú, eles voltaram justamente se cobrando muito isso, que para eles não conseguiram fazer aquilo que eles tinham consciente, mas se você for lá contra o Taquaritinga, saiu perdendo de 1-0 e eles com a cabeça fria desceram no vestiário, conversando, sem brigar, apontando os erros que tinha que melhorar, voltaram, fizeram 2-1, de virada. Então, você trabalha futebol, tudo é possível. Olha, o professor já está me sinalizando ali que estamos encerrando, mas enfim, é de extrema importância isso, gente. Né? É o que a gente vê lá fora, nos países que estão aí à frente, nas questões que envolvem o esporte de competição, ou mesmo outras atividades que requerem a presença de profissionais de outras áreas, né? E parabéns mesmo.
O que quiser saber mais sobre esse trabalho, acho legal aproveitar a sua presença. Se botar o Olimar... Tem um canal de comunicação? Tem, mas botar o Olimar Tesser na internet, no Google, no Instagram, tem meu telefone, eu não posso nem dever para ninguém, Ulisses, que parece até o endereço de casa, entendeu? Legal. Então, tem o telefone, tem meu Instagram, meu YouTube, tem tudo, é Olimar Tesser, Olimar Você Tesser. faz a gestão do esporte aqui na cidade, temos vários clubes, né? A própria Secretaria de Esportes, que mantém lá uma frente do chamado esporte de alto rendimento. Olha aí, olha. Né? A importância desse trabalho para que os resultados sejam alcançados, né? De uma forma científica, profissional, eu fui fazer embasamento. É isso eu aí. fui fazer uma palestra para a SDU, aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e foi a parte técnica, foram umas 70 pessoas, ficaram de boca aberta daquilo que eu trouxe de novidade, de como que o comportamento humano, como que a gente pode melhorar. Em diferentes áreas, né? O assunto aqui é o esporte, portanto o futebol do Flamengo, que foi a entidade que trouxe esse trabalho de forma inteligente. Agradecer o Duda, o Marelli, o Caio, né, por terem confiado e por terem convocado a gente para trabalhar com eles. Olha, puxa vida, ficaria aqui muito mais tempo, né? Obrigado. Querendo saber, obter informações, né? Mas, vai um dia lá filmar? Vamos, pode agendar a sua questão. Nós passarmos agora aí esse jogo, tem a próxima fase. Sim, vamos cuidar disso, viu, Juliano? Pode ir lá. Se tiver como gravar hoje vai ser surpreendente, mas vamos fazer lá. Hoje eu não sei, mas depende de uma agenda aí, mas com certeza quero mostrar isso aqui na TV. Legal. Legal. Olha, prazer em te conhecer pessoalmente. Prazer meu. Obrigado, Ulisses, pelo carinho, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tenho certeza que os resultados... E parabéns pelo trabalho de vocês de levarem isso para a cidade aí, expandir isso, tá bom? Nós é que agradecemos. Obrigado, de coração. Olha, reitero aí meus parabéns à direção do Flamengo. E isso tem que ter continuidade sempre. Sempre que se fala em competição, que se fala em trabalho envolvendo especialistas, o trabalho de profissionais na área da hipnose aí é de extrema importância. Produção, vamos embora? Temos uma agenda cheia esse final de semana, né? O Flamengo nesse jogo importante com 15, temos jogo de voleibol, saímos a campo, né? A equipe sai a campo trazendo tudo isso, né? E na segunda-feira exibimos aqui, melhor, na terça, né? Exibimos tudo aqui no Câmara Esportiva. Obrigado pela audiência, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.